No mundo de Attack on Titan, quando os titãs ainda estavam tocando terror na humanidade, o Reino de Parades defendia o seu povo com uma força militar dividida em 3 divisões especiais: a Divisão de Reconhecimento, a Guarnição das Muralhas e a Brigada de Polícia Militar. E uma dúvida que eu já tive, e eu tenho certeza que muita gente também tem, é sobre quantos titãs cada soldado de Attack on Titan já matou ao longo da série. Me fala aí, você nunca ficou curioso para saber quantos titãs o Levi já matou? Então, fica comigo que nesse vídeo eu vou revelar para vocês quantos titãs os principais soldados de Parades mataram no decorrer da história. Mas antes, já metralha esse like aqui embaixo, capricha nesse like para dar aquela força e se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações para você receber em primeira mão mais vídeos como esse. Se você já fez isso e já deu aquela força aqui pra gente, então bora pro vídeo! Bom galera, só para vocês entenderem melhor o funcionamento de cada divisão militar em Attack on Titan, ou melhor dizendo, lá na Ilha Parades, eu vou falar rapidamente sobre cada uma delas. Começando pela Brigada de Polícia Militar, ela é a principal força policial dentro do território humano. Essa divisão é a encarregada de manter a ordem dentro das muralhas e proteger o rei. Temos também a Divisão de Guarnição, que basicamente é a responsável por realizar patrulhas e proteger as muralhas. Então, cabe a eles realizar reparos, melhorias e também preparar planos de defesa contra possíveis ataques às muralhas. Já a Divisão de Reconhecimento, ou também conhecida como Tropa de Exploração, é a divisão militar responsável pela exploração e eventual reconquista dos territórios que tenham sido dominados pelos titãs. Os soldados dessa divisão se focam principalmente na pesquisa sobre os titãs e na exploração de territórios além das muralhas. Agora que conhecemos um pouco sobre cada divisão, bora analisar quantos titãs os principais soldados da humanidade eliminaram durante as suas trajetórias. Começando por Sasha Braus, a famosa Garota Batata, ela foi uma graduada do 104º Esquadrão de Recrutas, classificada em 9º lugar entre os 10 melhores de sua classe. Ela foi uma ladra compulsiva de comida, com uma maneira de falar educada demais. A Sasha não conseguiu matar nenhum titã sozinha. Ela matou apenas um titã, mas teve o apoio da sua equipe. O próximo da lista é Berthold Hoover, um soldado infiltrado vindo de Marley e antigo portador do Titã Colossal. O Berthold se graduou no 104º Esquadrão de Recrutas e posteriormente serviu na Divisão de Reconhecimento. Ele se formou em 3º lugar no ranking de recrutas, sendo descrito pelos outros como uma pessoa calma e tranquila. O Berthold também é mostrado matando apenas um único titã em sua forma humana. Já na forma do Colossal, não temos dados afirmando se ele matou ou não algum titã. Seguindo, temos Jan Kirsten, um graduado do 104º Esquadrão de Recrutas, formado entre os 10 melhores de sua classe, ficando em 6º lugar. Ele vivia na Muralha Rose e resolveu se alistar no exército com o intuito de levar uma vida pacífica na polícia militar, mas posteriormente ele decidiu se juntar à Divisão de Reconhecimento. O Jan também está entre os soldados que eliminaram apenas um titã. O próximo é Connie Springer, um graduado do 104º Esquadrão de Recrutas, classificado em 8º lugar entre os 10 melhores da sua turma, e membro da Divisão de Reconhecimento. O Connie veio da vila rural de Hagako, que fica dentro da Muralha Rose, e entrou para o corpo de treinamento na esperança de ingressar na Polícia Militar. Mas diferente do Jan, a sua maior ambição era levar orgulho para a sua família e para os seus conterrâneos. O Connie também está entre os soldados que mataram apenas um titã. Outros personagens que também mataram somente um titã durante as batalhas foram Luke Sis, o Jeter Nis e a Aline, todos da Divisão de Reconhecimento, e temos também o Ian the Trick, da Divisão de Guarnição. Seguindo em frente, o próximo é Armin Arlerty, o 15º e atual comandante da Divisão de Reconhecimento, assim nomeado por Han Zoe antes da sua morte. Embora ele pareça ser fisicamente o mais fraco do 104º Esquadrão de Recrutas, a sua inteligência e o seu gênio estratégico fazem dele um recurso inestimável. Após a batalha do distrito de Shiganshina, ele se tornou o novo portador do Titã Colossal ao devorar o Berthold como um titã irracional. O Armin, em sua forma humana, conseguiu derrotar pelo menos 2 titãs durante as batalhas. Já na forma do Titã Colossal, não temos dados afirmando se ele matou algum titã. Alguns outros personagens que também temos conhecimento que mataram pelo menos 2 titãs foram o Kate Shades, do Corpo de Cadetes, e a Rico Berzenska, da Divisão de Guarnição. Seguindo temos Historia Reis, a atual Rainha das Muralhas. Ela é filha ilegítima do nobre Rod Reis e o último membro remanescente da família real Reis. Após a queda da Muralha Maria, a mãe de Historia foi assassinada na sua frente e a garota foi obrigada a entrar no serviço militar e assumir a identidade de Crystal Lance.
Ela se formou em 10º lugar no 104º Esquadrão de Recrutas e posteriormente se juntou à Divisão de Reconhecimento. A Historia conseguiu matar 2 titãs em equipe e 1 titã solo, e desses 2 que ela matou em equipe, um deles foi o seu próprio pai. Então, ao todo, ela foi capaz de matar 3 titãs. O próximo é Rainer Braun, o vice-capitão da unidade de guerreiros de Marley e o principal protagonista de Attack on Titan da perspectiva marleyana. Quando criança, ele foi selecionado para se tornar um dos guerreiros de Marley e com apenas 10 anos de idade, ele ganhou o poder do Titã Blindado. Ele também foi um dos graduados do 104º Esquadrão de Recrutas, se formando em 2º lugar. Posteriormente, ele também se juntou à Divisão de Reconhecimento. Em sua forma humana, o Rainer matou ao todo 3 titãs. Já em sua forma do titã encouraçado, não temos dados afirmando se ele matou ou não algum titã. Seguindo, temos Annie Leonhardt, uma guerreira infiltrada de Marley e portadora da titã fêmea. Ela se graduou no 104º Esquadrão de Recrutas e, posteriormente, se juntou à Brigada de Polícia Militar. A sua habilidade excepcional com espadas e combate desarmado permitiu que ela se formasse em 4º lugar no ranking de graduação. Assim como Rainer, a Annie também matou um total de 3 titãs em sua forma humana. Outro soldado que também matou 3 titãs ao longo da história foi o Gelgar, da Divisão de Reconhecimento. Falando agora da Nanaba, ela foi um membro da Divisão de Reconhecimento e uma das poucas sobreviventes da expedição anterior à queda da Muralha Maria. A Nanaba foi um membro veterano que teve uma longa jornada na Divisão de Reconhecimento, mostrando que ela foi uma soldada altamente experiente e habilidosa. Vimos ela em ação durante a batalha no Castelo Utgard na 2ª temporada. Que temos conhecimento, a Nanaba matou pelo menos 2 titãs sozinha e mais outros 2 com o apoio da sua equipe, totalizando 4 titãs. Em frente temos Randy Zoe, a 14ª comandante da Divisão de Reconhecimento, nomeada por Irving Smith antes de sua morte. Antes disso, a Randy era uma oficial encarregada do 4º Esquadrão, que é o responsável por desenvolver tecnologias inovadoras e conduzir pesquisas em titãs. Sozinha, Randy foi capaz de matar um total de 5 titãs. Agora falando da Ymir, ela foi uma das graduadas do 104º Esquadrão de Recrutas, uma ex-membro da Divisão de Reconhecimento e ex-portadora do Titã Mandíbula. Ela vagou por 60 anos fora das muralhas na forma de um titã irracional, até que um dia ela acabou devorando Marcel e se tornou a nova portadora do Titã Mandíbula. A Ymir foi vista matando um total de 6 titãs, porém todos eles estando em sua forma do Titã Mandíbula. O próximo é Mike Zacarias, que foi um líder de pilotão e membro de confiança da Divisão de Reconhecimento. Ele foi considerado o 2º soldado mais forte da humanidade, perdendo apenas para o Capitão Levi. Ele era conhecido pelo seu olfato incrivelmente aguçado, que lhe permitia detectar titãs a grandes distâncias. Que temos de informação no fandom de Attack on Titan, o Mike conseguiu eliminar pelo menos 6 titãs durante as suas últimas missões na tropa de exploração. Mas é fato que a quantidade total é muito maior, já que o cara é considerado o 2º soldado mais forte e, inclusive, ele está na tropa de exploração há mais tempo que o próprio comandante Irving. Mikasa Ackerman é a próxima dessa lista. Depois que seus pais biológicos foram assassinados por traficantes de humanos, a Mikasa foi resgatada pelo Eren e passou a morar com ele e seus pais antes da queda da Muralha Maria. E mesmo ela desejando viver uma vida pacífica, ela acabou entrando para o serviço militar, onde foi considerada a melhor soldada entre o 104º Esquadrão de Recrutas. E mais tarde ela se alista à Divisão de Reconhecimento com o único objetivo de seguir e proteger o Eren. A Mikasa eliminou um total de 11 titãs sozinha e mais um titã em equipe, contabilizando assim um total de 12 mortes de titãs. E enfim chegamos a ele, o cara que ao mesmo tempo é o vilão e o mocinho da história, o Eren Yeager. Ele foi um ex-membro da Divisão de Reconhecimento e o principal protagonista de Attack on Titan. Ele foi um dos graduados do 104º Esquadrão de Recrutas, se formando em 5º lugar entre os 10 melhores de sua classe. Inicialmente, o Eren tinha o poder de 2 titãs originais, ambos herdados do seu pai, o Titã de Ataque e o Titã Fundador. Mas posteriormente, ele também adquiriu o poder do Titã Martelo de Guerra ao devorar Lara Tybur, passando assim a ter 3 titãs originais de uma só vez. O Eren matou apenas um titã em sua forma humana, mas foi capaz de matar 22 em sua forma do Titã de Ataque, totalizando assim 23 titãs.
Seguindo em frente nessa lista, temos o Esquadrão de Operações Especiais, que é um esquadrão de elite da Divisão de Reconhecimento, cujos membros foram escolhidos a dedo pelo Capitão Levi. Durante a 57ª expedição, a sua missão era proteger o Eren dos Titãs, e seu objetivo secreto era atrair a Titã Fêmea para uma armadilha. Porém, essa missão acabou falhando e, com exceção do Levi, todos os membros do esquadrão foram mortos pela Titã Fêmea. O top 5 personagens com a maior contagem de mortes faz parte desse esquadrão. Em quinto lugar, temos o LD, que matou 46 titãs. Em quarto lugar, temos o Gunter Schultz, que matou 47. Em terceiro lugar, temos o Oruo Bozade, que matou 48 titãs. Em segundo lugar, temos a Petra Hall, que matou 58 titãs. E em primeiríssimo lugar, obviamente, temos o Capitão Levi. Que não é à toa que o cara é conhecido como o soldado mais forte da humanidade, né? E mesmo que o Levi seja um baixinho com pouco mais de 1,5 m de altura, devido à sua linhagem Ackerman, a sua força física e velocidade é muito superior à de um humano comum. De forma resumida, ele já derrotou facilmente a Titã Fêmea, já derrotou mais de uma vez o Titã Bestial, e lá no arco da Guerra por Parades, na batalha que o Zeke transforma todo o seu esquadrão em titãs puros, ele enfrenta e derrota facilmente 29 titãs de uma só vez. Para ele não importa se é um titã puro ou se é um titã original, ele simplesmente sai girando igual uma Beyblade e cortando qualquer um que atravesse o seu caminho. Ele sozinho solou pelo menos 89 titãs. E quando eu digo pelo menos, é porque esse número pode ser ainda maior. Mas e aí galera, será que foi essa quantidade real de titãs que o Levi matou ao longo da sua trajetória lá na Tropa de Exploração? Deixe aqui nos comentários quantos titãs você acha que ele realmente matou, desde quando ele entrou para a Tropa de Exploração até a sua última batalha pelo esquadrão. E não esquece também de deixar o seu ultra like nesse vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de todo vídeo novo. Eu estou preparando para vocês uma série de vídeos com um tema que quem realmente é fã de Attack on Titan não vai querer perder. Com certeza você vai curtir essa ideia. Então, para você não ficar de fora, é só fazer duas coisas bem simples: se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Então por hoje é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui!